Em Dragon Ball Super Broly, né, a gente viu o Saiyajin mais lendário dando muito trabalho pro Goku e pro Vegeta, até pro Freeza. Mas se ele fosse enfrentar os heróis da DC, que não deixam nada a desejar pra um Saiyajin, será que ele também ia vencer todo mundo na base do grito? Hoje a gente vai ver como é que seriam algumas dessas lutas do Broly na DC. Vamos lá. Ei, né, Trunks? Peter aqui. O Broly, você sabe, é o chamado lendário Super Saiyajin, o cara que nasceu com mais força do que qualquer um da raça guerreira, mais até do que membros da família real. Galera, o poder do Broly é tanto que ele perde o controle completamente quando tá no meio de uma luta, Ele é como se fosse a transformação do Ozaru, macaco gigante, mas sem virar macaco gigante. Então muita gente no universo DC ia sofrer numa luta contra um cara como ele. Então se você curte vídeos como esse aqui, com esse tipo de tema, sempre personagens contra personagens, lutas épicas, momentos bacanas dos super-heróis, dos animes, você tem que estar inscrito no Ei Nerd. Aqui é o canal onde você vai encontrar isso que você tanto ama. Obrigado de coração pela tua inscrição, não esquece, tá se inscrevendo? Aqui tem que ter o sininho, porque é um canal noticioso também. Sai um vazamento, um trailer, a gente traz pra cá correndo. Sem a notificação, sem o sininho, você perde. Não é só vídeo que você pode assistir daqui a 2 anos, né? Não, é vídeos que às vezes tem que assistir naquele dia, né? Ou no dia seguinte, no máximo. Mas sem a notificação, você perde. Obrigado pela inscrição, vamos seguir. Flash! A gente sabe que embora o Flash, né, figure entre os personagens mais rápidos de toda a ficção, seria um tanto estúpido da parte dele tentar um confronto direto no corpo a corpo com o Broly. Ainda mais levando em conta que ele não cai na mão nem com o Groot, cara. Pô, não dá. Mas ao mesmo tempo a gente também pode dizer que o Broly não teria tanta facilidade de acertar um golpe no Flash. Como é que ele ia fazer isso? Bora lembrar que o Barry Allen pode correr a mais de 133 trilhões de vezes a velocidade da luz, pode processar informações em atos segundos, o que é muito até para os mais rápidos de Dragon Ball. Um soco de massa infinita poderia dar cabo do Broly, mas o problema é que para fazer isso, o Flash precisa de muito espaço para correr, e contra um cara que transborda poder por todo o terreno, seria algo realmente complicado. Então eu realmente acredito que a melhor chance do Flash seria tentar atravessar o corpo do Broly vibrando a mão e deixando ela intangível, né, para atacar os órgãos internos dele. Lanterna Verde. Já o Lanterna Verde, seja ele qual for, teria uma chance bem maior de sair bem contra o Broly. Olha que coisa, né? Porque assim, o grande trunfo do Lanterna Verde é que basicamente ele não precisa ser mais forte ou mais rápido ou lutar melhor que o Broly. Ele só precisa mesmo do poder do anel, só isso. Você sabe, o anel do Lanterna Verde consegue projetar, criar qualquer coisa de acordo com a força de vontade do usuário. Só pra vocês terem noção da escala, tá? O anel de Lanterna Verde é tão poderoso que um construto criado pela força do anel já foi usado para que o Superman rebocasse todo o planeta. Olha isso. Você acha isso pouco? Então segura essa. Sabe o Kilowog, né? Aquele Lanterna Verde lá que parece um porco, né? Meio rosa e tal? Pois é. Ele já sobreviveu à destruição do universo durante crise nas infinitas terras. Olha isso. Pô, a destruição do universo, na boa. Galera, eu sei que o Broly é poderoso, mas não tanto quanto o Anti-Monitor. Shazam! O Shazam, assim como o Lanterna Verde, ele traz um ingrediente interessante para essa luta contra o Broly, que é o uso da magia, né? E o Dragon Ball já mostrou que todos os Saiyajins são vulneráveis à magia. Então, com o Broly não é diferente, pô. Por que seria? O Shazam já possui uma força respeitável que, pô, capacita ele a encarar o Broly tranquilamente. Mas chamar um cara tão violento quanto o Broly pro braço seria jogar o jogo do Broly. Então eu acredito que a melhor chance do Shazam seria usar a sabedoria do Salomão para identificar a fraqueza do Broly a choques elétricos, já que o Paragus usava isso para derrubar o Broly. E como a principal magia do Shazam se trata de atirar, né, relâmpagos poderosos, então ele teria melhores chances caso mantivesse a distância. Aquaman. Embora vocês já estejam pensando que o Aquaman seria peixe fora d'água comparado ao Broly, né, literalmente, tá? A verdade é que não existe cenário neutro para essa luta. Para com isso, galera. Se a luta for em terra, o Broly vence fácil, beleza. Mas se a luta for embaixo d'água, aí o Broly não tem o que fazer. Afinal, ele precisa respirar, não precisa. A Aquaman tem até uma força respeitável. O cara já conseguiu fechar a Fossa das Marianas com os braços. Mas ainda assim seria alguém que só luta fisicamente contra um cara que é uma bomba atômica com braços e pernas. Provavelmente a melhor chance do Aquaman seria realmente o poder telepático dele. Que assim, embora não possa controlar o Broly, ainda pode provocar convulsões, até AVCs nele. E isso se ele tivesse uma oportunidade para fazer isso. Mas eu não contaria com isso, tá? Ainda mais se tratando do Broly, que é um cara que bate primeiro para perguntar depois. Caçador de Marte. Olha, com todo respeito aos fãs de Dragon Ball, como eu, por exemplo, mas aqui eu diria que seria uma vitória fácil para DC, calma. O Caçador de Marte
tá entre os mais fortes membros da Liga da Justiça, só se tratando de poder físico, se a gente fosse pegar só o poder físico. E assim, embora o Broly seja muito mais poderoso, os ataques dele ainda são ataques físicos, que por sinal é inútil contra alguém que consegue ficar intangível. Ataque físico contra intangibilidade, funciona? Não. E da mesma forma que o Aquaman, o Caçador de Marte pode afetar diretamente a mente do Broly, só que numa escala muito maior. A força psíquica do Caçador de Marte é absurda. O cara já até devolveu a sanidade do Coringa. Ele já leu a mente de todas as pessoas da Terra ao mesmo tempo. Dá pra imaginar um poder desse? É nível, pô, Professor Xavier. Realmente não dá pro Broly. Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha seria uma adversária de respeito pro Broly, isso aí eu tenho certeza. E ela até teria condições de vencer ele numa batalha direta. Pera aí, deixa eu explicar, tá? Ela já conseguiu derrotar adversários que são tecnicamente mais poderosos do que ela, incluindo o Superman. Então não é impossível, isso que eu quero dizer. Não é impossível que ela conseguisse vencer o Broly também. Impossível não é. O problema maior da Mulher Maravilha é o temperamento dela. Ela não se entrega nunca, né? E quanto mais ela luta, mais ela quer continuar lutando. E a gente sabe que dar tempo pro Broly é um perigo. Porque ele vai se adaptando até ficar perigosamente instável de tão poderoso que ele fica. A experiência em artes marciais dela até seria de grande ajuda, mas provavelmente a melhor coisa que ela poderia fazer seria usar o laço da verdade para trazer a razão do Broly à tona e fazer ele parar de lutar. Porque no combate direto, desculpa Mulher Maravilha, mas de força física eu fico com o Broly. Batman! Ih, agora complicou pra mim, né? Será que o preparo do Batman daria conta do poder quase infinito do Broly? Olha, eu não sei, mas eu acho muito difícil, tá? Porque como eu disse nesse vídeo aqui, se o Batman tivesse tempo, tivesse recursos, ele pode vencer qualquer um. Mas numa situação em que o Broly chegou no planeta e tá tocando fogo no parquinho, tempo é que o Batman não teria. Então o máximo de preparo que o Batman poderia usar são as armas da Batcaverna e as armaduras. Mas galera, se tratando do Broly, eu acho que a melhor coisa que o Batman pode fazer é chamar a Liga. Esse é o preparo que eu, como roteirista, daria pro Batman, é isso. Superman! Sendo um raio de esperança que é, provavelmente o Superman veria o mesmo que o Goku viu quando lutou com o Broly, né? Que ele não era, em essência, um cara mau, e provavelmente ele faria de tudo pra tentar levar o Broly na conversa. Mas caso isso não funcionasse, o Kryptoniano teria sérios problemas, porque o Broly é uma máquina, o cara não para. E digamos que o Apocalipse já mostrou que o Superman não é bom pra lidar com gente assim, né? No mesmo estilo do Broly. Mas isso não quer dizer que o Superman não pode derrotar o Broly, afinal, além de ser muito mais rápido, né, ele também é muito mais polido em artes marciais que ele aprendeu com o próprio Batman. Fora isso, o Broly ainda precisa de um ambiente atmosférico, enquanto o Superman pode voar no vácuo do espaço. Então se ele tivesse a chance de carregar o Broly pra lá, ele teria uma boa vantagem de terreno. E mesmo que o Superman não consiga arrastar o Broly pro espaço, ele ainda pode ir pra lá sozinho só pra absorver mais luz do sol e voltar mais forte que o Broly. É possível isso, ok? Mas me diz você, como é que você acha que seria o Broly totalmente insano e à solta no universo DC? Será que alguém daria conta dele? Quem? Conta pra gente nos comentários. Comentem, mas se inscreve no canal, não sai sem a sua inscrição, não faça isso agora. É só você fazer o seguinte, ó, tocar aqui agora, ó. Toca aqui agora, ativa o sininho, pronto, já tá fazendo a tua inscrição. Você tá garantindo que notícias net nunca vão passar batido pra você. Você vai estar sempre ligado no que tá acontecendo, porque você tocou aqui e ativou o sininho. Obrigado de coração e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!